Ela vivia em um casamento sem intimidade há mais de 9 anos. Desde o início, a relação foi marcada por ciclos de afastamento, especialmente na vida sexual. Logo após o casamento, a libido do marido começou a diminuir. Ele chegou a fazer exames que indicaram baixos níveis de testosterona. Depois de um tratamento, os níveis foram normalizados, mas, para sua frustração, o desejo dele não voltou. Esse cenário a deixava confusa, sem saber como lidar com a situação e profundamente sozinha. Ao longo dos anos, tentou de tudo para reacender a chama do relacionamento. Investiu em lingeries sensuais, sugeriu fantasias e até propôs assistirem a filmes adultos juntos, algo que ela mesma não apreciava. Durante o namoro, a vida íntima dos dois era cheia de paixão e cumplicidade. No entanto, após o casamento, tudo começou a esfriar. Mesmo quando tentavam programar noites românticas ou marcar encontros em hotéis para fugir da rotina, nada parecia funcionar. Cada tentativa frustrada apenas aumentava a distância entre eles. Recentemente, uma discussão trouxe à tona toda a tensão acumulada. Durante a briga, ele disse algo que a feriu profundamente, que ela teria que aceitar a situação. Essas palavras a devastaram. Para ela, o casamento deveria ser um espaço de parceria e esforço mútuo, mas sentia que ele não estava disposto a fazer sua parte. Eles estavam tentando ter um filho há 5 anos, mas, sem a intimidade entre eles, ela sabia que isso seria impossível. Além disso, sentia que trazer uma criança para aquela situação emocional tão fragilizada seria um grande desafio. Ela sentia-se sozinha, rejeitada e emocionalmente abandonada. Apesar disso, continuava amando seu marido. Nunca havia considerado trair e sabia que isso não fazia parte de quem ela era. Sua fé e seus valores eram importantes demais para ela. No entanto, a falta de reciprocidade e conexão começavam a pesar. A solidão dentro do casamento parecia mais dolorosa do que qualquer distância física poderia ser. O impacto emocional dessa dinâmica refletiu-se em sua saúde. Ela ganhou peso e mergulhou em um estado depressivo. A alegria de viver que antes carregava foi lentamente substituída por frustração, tristeza e desesperança. Apesar de todos os esforços para salvar o relacionamento, parecia que nada fazia diferença. No início do casamento, o marido chegou a participar de algumas sessões de terapia, mas desistiu rapidamente. Ele justificava sua resistência, dizendo que sentia vergonha em falar sobre suas dificuldades, especialmente com uma terapeuta mulher. Embora compreendesse que o marido enfrentava uma batalha interna complexa, repleta de sentimentos de inadequação e vergonha, não podia ignorar a dor que ele causava ao não agir. Ele parecia carregado por um peso emocional que o paralisava. Mesmo assim, ouvir dele que ela deveria simplesmente aceitar a situação era como carregar uma nova carga de frustração e tristeza. Ela sabia que não podia forçá-lo a buscar ajuda. Pressioná-lo só parecia aumentar a resistência dele e ampliar o muro entre os dois. Por isso, decidiu tomar um passo importante: buscar terapia para si mesma. Precisava de um espaço onde pudesse processar seus sentimentos de rejeição e solidão e, acima de tudo, reencontrar sua força interior. Compreendeu que, para salvar o casamento, primeiro precisaria cuidar de si mesma. Ela sabia que a vida era curta demais para ser vivida em um relacionamento sem conexão ou intimidade. Não queria desperdiçar mais anos acumulando mágoas e frustrações. Tinha dado o seu melhor, tentou diferentes abordagens para reanimar a relação, demonstrou amor, paciência e compreensão. Mas também sabia que isso não era suficiente para resolver a situação sozinha. Aos poucos, começou a perceber que o marido também merecia uma vida plena.
Ele precisava enfrentar seus medos e buscar ajuda para entender o que o paralisava. Contudo, sabia que essa escolha teria que vir dele. Tudo o que ela podia fazer era mostrar, através de suas próprias ações, que a mudança era possível. Ainda havia amor e esperança em seu coração, mas a prioridade naquele momento era sua própria saúde emocional. Não queria que a falta de desejo no casamento definisse seu valor como pessoa. Estava determinada a se encontrar paz e equilíbrio, mesmo que isso significasse trilhar parte desse caminho sozinha. O relato dela era um misto de tristeza, resiliência e amor. Ela sabia que o marido enfrentava uma luta interna contra a vergonha e a autocrítica. Ele carregava um fardo invisível que afetava diretamente a dinâmica do casal. Porém, o fato de ele não buscar ajuda a preocupava profundamente. Para ela, um casamento baseado em amor significava disposição de ambas as partes para lutar pela felicidade e pela conexão mútua. Havia momentos em que ela se perguntava se ele não conseguia buscar ajuda ou se simplesmente não queria. Será que ele havia aceitado aquela realidade para sempre? Para ela, essa era a maior fonte de dor. A aparente apatia dele em relação ao próprio sofrimento e ao impacto que isso causava na relação dos dois. Ainda assim, ela estava determinada a não deixar que a situação destruísse sua autoestima ou sua saúde mental. Com o apoio de um terapeuta, começou a trabalhar em suas próprias dores e frustrações. Esse processo não era apenas um ato de sobrevivência, mas uma maneira de honrar o amor que ainda sentia por si mesma e pelo marido. Embora o futuro fosse incerto, ela acreditava que estava no caminho certo. Percebeu que, ao cuidar de si mesma, poderia abrir espaço para que o marido também enfrentasse seus medos. Sabia que não podia controlar as ações dele, mas podia controlar as próprias escolhas. E escolheu viver com integridade, coragem e amor. Por ela mesma, acima de tudo. O que ela mais desejava era que o marido reconhecesse a importância de buscar ajuda. A vergonha que ele carregava não precisava definir sua vida. Ela sabia que, ao enfrentar seus medos, ele poderia se libertar da prisão emocional em que vivia. E, quem sabe, juntos poderiam reconstruir o que parecia perdido. Até lá, ela continuaria caminhando, um passo de cada vez, em busca de cura, paz e renovação.